E viva o prazer e alegria de estarmos juntos. É um prazer estar com você, meu amigo, você minha amiga, toda essa galera bacana que já está aí com esse novo canal de comunicação em Piracanjuba, que é o nosso podcast Café com Ideias Piracanjuba, que a gente estreia hoje em primeiríssima mão para você, trazendo assuntos variados, falando de cultura, falando de esporte, falando de política, falando de religião, enfim, com assuntos variados aqui dentro da nossa programação deste podcast que começa hoje. E a gente espera que tenha vida longa, a gente espera que a gente possa conversar com muita gente aqui dentro, trazer assuntos interessantes, que a gente possa contribuir com o crescimento e o desenvolvimento da cidade de Piracanjuba. E hoje, para começar esse podcast, não poderia ser diferente. Vou contar uma particularidade já desse rapaz que está aqui comigo, né, com a sua camisa do Belchior. Tá parecido o Belchior também, hein, rapaz? Olha só, a sua cabeleira, vamos assim dizer, com o Belchior também. Léo, prazer receber você aqui nesse nosso primeiro episódio do podcast Café com Ideias Piracanjuba. Juvair, olá, muito obrigado. É uma honra para mim estar participando aqui do programa inicial. E vamos falar de música, né? Vamos falar dos nossos projetos. Fico muito agradecido e vida longa ao Café com Ideias Piracanjuba. Vamos falar um pouquinho do início, quando tudo começou, quando você descobriu que tinha esse gosto pela música aí, enfim, que você já tem tempo, claro, mas conta pra gente como é que tudo começou. Tá me chamando de velho, é? Tem tempo? Tô velho. Experiente. Cabeça branca. É o violão, né? 13, 14 anos. Meu pai me deu um violão. E de lá pra cá, acho que eu nunca mais parei de tocar nenhum dia na minha vida. Eu peguei algumas aulas no início, 2, 3 aulas, o professor sumiu. E eu continuei, autodidata mesmo, sempre muito apaixonado por música, né? E um pouco, já lá no início, metido a compositor também. Desde os primeiros acordes, eu gostava de inventar melodias, fazer alguma letra, né? Então o início raiz foi aí, né? E depois o segundo passo, eu já montar uma banda, né? A banda de rock. Tá certo, Léo. E tem algum cantor que inspirou você nesse início, quando você começou nos 13, 14 anos? Tinha algum cantor assim que te inspirava? Enfim, tem um cantor que vem na sua cabeça sempre que você vai compor uma música e tocar? Sim. Quando eu comecei a gostar de música de verdade, eu lembro que eu era garoto, minha mãe tinha uma fita daquelas músicas antigas, cassete, aquelas músicas antigas italianas, francesas, não me recordo agora alguma de cabeça, mas eu era apaixonado nessa fita. E logo em seguida eu comecei a ouvir muito rock nacional. Na época o rock nacional, ali no início dos anos 90, né, eu tinha 10, 12, 11 anos, mas acho que a primeira banda que me vem à cabeça realmente é Engenheiros. Foi a primeira banda de rock que eu ouvi. Minha tia tinha o Papé Pop, que é o disco do Engenheiros. Minha tia... Isso 80 para 90, por aí, mais ou menos. Exatamente. Mas exatamente 91, né? 1990 e 1991. Eu era bem garoto. Aliás, quem viveu a década de 80 para 90 aí sabe que foi uma época muito criativa, uma década muito criativa do rock brasileiro, da música brasileira. Na verdade, as lembranças que eu tenho dessa época rádio, era rock nacional, as festinhas, né? Então, assim, foi uma época que o rock nacional estava muito em alta. E como na época não tinha a facilidade que tem hoje, né, de num clique você ouvir o que você quer, a minha tia tinha esse disco lá. Olha só, ela tinha o Papé Pop e o Zé Ramalho. Quer dizer... Duas relíquias, né? Quer dizer, eu já me defini ali, né? Eu não tinha pra onde correr. Aí tinha outros discos que eu não me lembro. Achei a capa bonita, falei, vai esses dois aqui. Então, quer dizer, eu tropecei no Engenheiros e tropecei no Zé Ramalho. Então, que definiu um pouco o resto da minha vida, né? Você falou do pop rock nacional, enfim, da música brasileira. Tem algum cantor internacional, enfim, que te inspira também? Então, logo... Que traz aquela influência, isso, né? Logo depois da
dessa fase mais rock nacional, eu sempre fui muito ligado com cinema, desde garoto. E eu lembro que antigamente você tinha... Sim, você já me contou, você é um pouco apaixonado por ver bons filmes, né? Eu lembro que antigamente, olha só, o bicho tá velho mesmo, tinha os fatídicos videocassetes. Não vamos entrar nesses detalhes, não vamos entrar Apesar nisso, que não. tá na cara, né? Essa imagem boa aí não vai esconder. Tinha os fatídicos videocassetes, né? Acho que você não lembra, talvez, você é dessa época, né? Acho que sim. Aí, desde essa época... Eu tô novinho, mas me lembro. Nessa época, só para complementar a pergunta que você fez, da questão do artista, né? Eu assisti o Oscar, só que o Oscar terminava muito tarde, né? E garoto, eu ia para gravar, olha só, hein? Videocassete, gravava. Rapaz, em 1993, eu gravei uma apresentação e teve um cara que tinha sido indicado por uma canção pela melhor canção do filme Filadélfia. Um filme que até indico, um filme com o Tom Hanks e com Denzel Washington. Adivinha quem, amigo? Se apresentando no Oscar. Neil Young. Eu nunca tinha ouvido falar. Referência, né? Aí eu ouvi, no outro dia eu fui assistir o Oscar, né? Gravei, fui assistir o Oscar. Falei, quem que é esse cara? Uma pegada no violão, coisa linda ali, um rock muito bacana. Eu lembro que o comentarista falou, olha, o único homem que não está a caráter hoje é o próprio, né? Aí eu fui buscar quem era. Então ali também foi um divisor de águas pra mim, né? Que ali eu descobri o violão na sua essência mesmo, né? Nessa questão da música bem simplista, voz, violão, uma pegada, né? Um pouco, é difícil explicar, um pouco de rock, um pouco de country também. Então Neil Young foi uma referência pra mim e até hoje, né? Ele tá aí, né? A gente sabe, a nível nosso regional aqui também, já chegou até a tocar em rádios fora Sim. aqui do município, para outras cidades aí, enfim. Como é que começou essa história de banda? Quando você começou? Quais as bandas que você já passou por aí? Olha, eu tenho o orgulho, né, e prazer de falar que eu toquei com a turma do rock de Piracanjuba quase inteira, eu acho. Lá nos primórdios, né? Você lembra dessa turma? Primórdios é bom, né? Lá na pré-história, no período Jurássico. A gente falava por grunhidos, né? Nem se comunicava. O Zé, o Sandro, o Sandrinho, o Diogo, o Sani, essa turma das antigas, bicho. Então a gente... Aí, nessa época também tava estourado as bandas de Seattle, né? Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Então todo mundo que viveu essa época, como eu, foi absorvido por esse movimento, não teve jeito. Então a primeira banda foi movida por esse movimento grunge, né, de músicas mais pesadas, né? Qual o nome da banda? Ela começou a Star Thinking, depois passou a ser Wind Blow. A Wind Blow gravou disco, amigo. Só que eu vou te contar, nem eu tenho. Enfim, a gente gravou, a gente era sempre, como eu disse, metido a compositor, a banda sempre foi autoral. Era eu, o Zé Henrique. Você lembra dessa turma, né, amigo? Zé... Turma bacana demais, a gente fez muito som junto ali, colocava o som pra vocês. Exatamente. O Diogão também o codinome Coiada, né? Um abraço. Eu, Sandrinho, o Zé, então a gente já tinha essa Wind Blow, né? Que a gente cantava em inglês, lançou um álbum e tal. Quem sabe um dia a gente pode até achar por aí, né? E depois veio a banda In Vitro, né? A banda In Vitro já com outra pegada, a gente cantando em português. Aí foi outra turma, o Sandro continuou, aí teve o Alisson que participou, o meu primo Manuel também participou. Foi nessa época, vou me lembrar a data, o ano 2003, 2004, a gente gravou uma música que ela ficou 6 meses nas melhores posições da Rádio Interativa, né? Salvo engano, a segunda banda do interior de Goiás. Qualquer Amor, né? Foi Por Não Ter O Que Fazer. Por Não Ter O Que Fazer, primeiro, né? Qualquer Amor também tocou, né? Tocou também. Essa até hoje, rapaz, eu fico encabulado. A gente vai nas festas, Réveillon, alguma coisa. Quando tem um DJ das antigas, ele toca Qualquer Amor. Eu já fiquei sabendo que teve até casais aí que se conheceram. Não me lembro bem, mas eu acho que Por Não Ter O Que Fazer, a gente teve uma participação,zinha na produção dela. Não me lembro se foi essa que você produziu com a gente aqui também. Então, o Léo tem história. Quando ele começou a fazer as gravações, primeiro foi com voz e violão. Ele tem
várias músicas de voz e violão. Eu fui com ele para Goiânia, a gente foi lá no estúdio em Goiânia, a gente participou da gravação de alguns, acho que de duas músicas ali. Eu falei, Léo, vamos gravar por aqui? Sim. Então, o Léo, a primeira gravação que eu fiz da produção de uma música foi com o Léo no voz e violão, que ficou muito bacana. Ficou muito bacana, aquela época sem recursos, sem conhecimento, e ficou muito, muito legal. A gente vai falando aqui, vai passando um filme, né? Eu me lembro que quando a banda In Vitro acabou, eu meio que desiludi com banda. Foi nesse momento que a gente fez esse trabalho juntos. Se eu não me engano, a gente gravou 10 músicas ou 12, né? Eu não me lembro bem. Mas assim, cara, até hoje, amigo, eu não tô brincando, até hoje eu recebo às vezes mensagem, porque a gente lançou isso em CD, lá no teatro. Com a produção sua, com várias participações. Até hoje tem gente que me pergunta desse disco. Marcelo de Nelza, o grande cantor também lá de Morrinhos, ele participou. Excelente músico, excelente músico. A gente se encontrou recentemente, ele perguntou, amigo, você tem aquele álbum? Eu falei, tenho. Ele falou, cara, eu ouvi tanto o CD que desgastou. Ele disse que guarda esse disco no coração dele, né? Então, esse trabalho que eu fiz com você foi aquela época que deu aquela desiludida com banda. Falei, cara, vamos fazer esse trabalho sozinho aí. E ficou legal. Foi uma época bacana mesmo, uma época bem interessante, né? Aí depois... Onde as influências de Neil Young eram claras. Claras, né? Violão, gaita, slide, né? Enfim, tudo aquilo que eu acho que mais ou menos sei fazer, né? Metido a compositor, né? Meu lance sempre foi compositor. Eu tô contando as histórias aqui, às vezes eu me perco. Até você perguntou de tanta gente que já tocou aqui em Piracanjuba. Depois teve a formação da In Vitro com o Celso, com o Ivan, com o Thiaguinho, com o Luiz Carlos, que também foi uma fase muito legal. A gente fez tributos lá no Bolshoi do Neil Young, então também uma fase muito boa. E depois, quando acabou tudo, aí até então era In Vitro ainda, né? Aí novamente a gente parou com banda e começou a calmaria. Aí a calmaria, amigo, eu pensei, rapaz, eu não vou mexer com banda mais não. Não é muito legal você ter uma banda, é muito legal você ter uma banda, sabe? Só que você vai ficando velho, amigo, que não é o nosso caso, mas você vai ficando velho, você quer praticidade. Então eu pensava, cara, eu componho as músicas, eu vou fazer o seguinte, eu vou compor as músicas, vou gravar e vou convidar amigos para gravar comigo. Eu não preciso ter uma banda, porque eu não tinha intenção de tocar. Era só para gravar, ter um acervo, né? Enfim, se você registrar a sua composição, né? Aí eu montei o projeto A Calmaria. Teve participações do meu amigo Márcio Vaz também, que é outro, talvez mais velho do que nós, não sei, né? Depois eu vejo com ele. Mas então, o Márcio... O Alisson continuou comigo. Eu gravei com o Pedrão, batera incrível muito também. Bom, muito Tocou bom. Até com a turma do Sepultura, né? Cara incrível. Enfim. Só que aí, o que acontece? Você grava, tem material, as pessoas às vezes escutam, tem algum festival ou outro que te convida. Aí surgiu meu amigo Vinícius. Que é o que hoje, vamos dizer assim, já decidi, só se acontecer um apocalipse mesmo, zumbi, porque o casamento nosso vai ter que durar, né? Porque ele é o cara que me apoia, ele é o cara que entende as músicas. E outro, amigo, o que é mais importante para quem compõe, você ter alguém que compra a sua ideia, que veste a sua camisa. Não adianta, eu não sou um bom guitarrista, eu não canto bem, eu gosto de compor, de inventar músicas, né? É difícil angariar as pessoas que vão acreditar naquilo às vezes. O Vinícius, ele acredita naquilo. Essa turma do passado, todo mundo acreditava também. O Vinícius, que já é mais novo, já pegou o meio da música, já não tem tanto tempo assim, já foi um pouco depois, né? O Vinícius, ele vai ficar satisfeito que eu vou falar isso, né? Ele me chama de senhorzinho. Ele é 10 anos mais novo do que eu, né? Então, então assim, mas ele é um cara ama música, primeiramente, né? E quando eu fiquei sabendo que o Vinícius estava fazendo as produções em casa, ali pré-pandemia, né? Pra mim foi
4 mãos na roda, assim, porque, como eu disse, é muito bom quando alguém ouve a sua música e fala, cara, que legal, vamos mexer? Vamos. Aí, amigo, então, assim, espero que essa união nossa musical perdure. Eu já decidi que pra gente tentar ficar o máximo... A gente, além de musicalmente, pessoalmente, a nossa vibração, é um amigo, né? É um amigo que a gente tá sempre junto, vai na minha casa, tá sempre tomando uma cerveja juntos, e é um grande amigo e um parceiro musical também. Hoje o maior, né? Antes da gente chegar no projeto A Calmaria, que nós vamos falar sobre ele agora, que já tá quentinho, quase saindo aí para todo mundo, eu queria que você falasse um pouco também algumas parcerias. Você tem uma parceria muito grande com o Cândido também, né? Meu amigo Cândido. Ei, rapaz, olha só. Não adianta, né? A cabeça vai ficando ruim mesmo. O Cândido... O que eu vou falar do Cândido, velho? O Cândido, tipo... É letrista. É o meu letrista. Desde sempre. Talvez lá nos primórdios, quando a gente cantava em inglês ali, não. Depois que... Qualquer amor, amigo. A letra é do Cândido. A letra é do Cândido. Enfim. Então, assim... olha uma curiosidade. Eu tava... essa semana, né? Eu mandei uma mensagem pro Cândido, assim, gigante. Só escrevi assim, amigo, textos. Eu precisava de textos. Tava com muita composição, sem ideia. Ele mandou 40 textos pra mim. Eu falei, calma também. Não precisa tudo isso, não. Calma. Se tudo virar, vai ter música pra gravar até ficar idoso, né? Mas então o Cândido você conhece, ele é um cara sensível pra caramba, domina a língua portuguesa, o que é importante, né? Talvez hoje em dia não se dê tanta atenção pra essa questão. Rapaz, é bom a gente tocar nesse assunto, né? Já até me falaram isso, já até produtor, viu? Bicho, as coisas que você canta aí, hoje em dia o povo não quer saber disso mais não. É uma pena, porque eu pouco me importo com isso, né? Pois é, eu ia te fazer uma pergunta. Eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido aqui agora. Como é que você vê essa virada na música? Nós falamos dos anos 80, anos 90, onde nós tivemos aí em voga bandas excelentes, surgiram tantas bandas boas aí, Capital, Plebe Rude, Legião, Engenheiros, por aí, enfim, Paralamas e tantas outras que a gente for nominar aqui. Nós vamos ficar muito tempo falando disso. Como é que você vê essa virada da música hoje? Hoje pegou aquela questão do sertanejo, do arrocha ali. Como é que você vê essa virada? O que aconteceu? A criatividade da turma do rock diminuiu? O que aconteceu? Rapaz, a pergunta de 1 milhão. Cara, olha, eu sou advogado, né? E a gente tem um estagiário lá, um carinha bacana demais. Eu pensei que ele ia falar assim, eu sou advogado, não me pergunte de novo que eu te processo. Eu achei que ele ia falar assim, não, viu? Cara, a gente conversando sobre música, né? Eu falei assim, a gente vai gravar o videoclipe da música nova. Ele perguntou o tamanho da música. Eu falei, tem uns 4 minutos. Ele falou, isso tudo? Ele ficou assim, incrédulo, né? Eu não sei. Primeiro vamos lá nas questões de bandas, de letras, né? Eu acho as pessoas passaram a consumir música diferente, né, amigo? Hoje em dia é um imediatismo, né? São sentimentos rápidos. Reels, né? Você vê um Reels, 1 minuto, 30 segundos. Se consome como se fosse um fast food, né? Ou seja, houve uma semana, na próxima semana já é outra música que entrou. Eu acho que se perdeu um pouco aquele lance de se degustar a música, né? Talvez o fim da mídia física da nossa época, você pegava o álbum... Você pegava o álbum, né? Abria o álbum e ia ouvindo a música, vendo a letra, lendo os créditos, né? Foi só diminuindo. O CD depois desapareceu, né? Mas assim, o que aconteceu? Eu sinceramente, o rock tá aí. O rock tá aí. Ele não deixou de existir. Só que ele tá em lugares diferentes, né? Ele não tá nas grandes mídias hoje. Rapaz, pega o Faustão dos anos 90. As bandas iam, né? Perdidos na Noite, né? Da Band. Programa Livre, com o Serginho e outros, né? Canais. Quer dizer, né? Então, assim, era muito presente, né? Agora,
A questão de... Teve o axé nos anos 90 também, né? Só que o sertanejo, ele tá em voga. Eu não sei explicar o que aconteceu com as bandas. Eu acho que elas estão aí e talvez as pessoas não estão tendo paciência de procurá-las, né? Tem coisa boa de qualidade, tem coisa de qualidade, né? Tem coisa de qualidade. Mas é preciso separar também. Nós estamos falando de um sertanejo aqui que dá pra gente relembrar de Tião Carreiro e Pardinho e outros que fazia a moda de viola. E hoje mudou muito. Hoje essa pegada do arrocha, a bateria, a balada, enfim, no meio, mudou muito, né? Mudou demais. Mas é igual eu te falei, eu não quero soar mal, né? Mas são músicas que elas realmente elas não têm que ter conteúdo. Por que elas teriam conteúdo? Pra que ela vai ter conteúdo se o camarada não vai ter tempo de ouvir ela inteira? Ela não tem. Hoje tá todo mundo vivendo em 2x, né? Sim, rápido demais, rápido. tudo. O que acontece? Pra que ter conteúdo? Pra que um livro de 200 páginas que eu não vou ler? Faz a capa e coloca começo e fim, pronto, eu não vou ler. Então, pra que fazer uma música que tem uma reflexão, uma letra, se a pessoa talvez não tenha tempo ou não tem interesse de ouvir? Ele quer o quê? Um refrão que gruda, né? Um refrão pequeno. Chiclete ali. Um refrão de 1 minuto. É o que ele quer. O resto, pouco importa. Então, a música, ela não tem conteúdo hoje, pra mim, de propósito mesmo. De propósito. O cara faz a música pra não ter conteúdo mesmo. Pra que eu vou suscitar uma questão filosófica? Não, o cara não tem tempo disso, não. Vamos falar do projeto A Calmaria. Recentemente agora você esteve em estúdio fazendo mais algumas produções, enfim, fale um pouco desse projeto. A Calmaria 2014, eu te falei, a gente comecei sozinho, convidando os amigos para tocar. Ali também começou uma parceria legal com o Ricardo Darim, né, um produtor lá de Goiânia também. Diga-se de passagem, muito bom. Muito bom. E um cara, vou te contar, bicho, um cara... Gente fina também. Não adianta ser bom, não. O cara tem que ser legal. Bom guitarrista. Tem que ser bom guitarrista, tem que ser uma boa pessoa também. Porque, né? É bom. Tem que ser um cara que a gente dá certo também. Aí, a gente gravou todas as músicas que eu gravei, quando a gente fez um videoclipe, né? Aí depois, o Vinícius apareceu. A gente começou a gravar nós dois aqui em Piracanjuba mesmo. Produções caseiras, né? E aí... Como eu disse, a gente voltou. Cara, vamos ter que arrumar uma banda, velho. Aí o Ivan começou com a gente, né? O Adriano tocou com a gente. Aí... Adriano é meu parceiro de todo dia na cultura. Exatamente. O grande agora, bigodão, né? Parecido com o nosso amigo Belchior. Então, a Calmaria, ela foi se transformando. Começou como um projeto só de amigos, né? Sem uma banda fixa. Hoje tem a banda fixa. E... Há um ano e meio atrás, eu cheguei nos meninos e falei, olha, gente, é uma questão minha, tá? Eu falei pra eles, eu acho que a gente tinha que investir nas nossas composições. Eu não tenho muito interesse mais em ficar tocando cover, né? Toca as coisas que gosta, mas não tem uma banda só pra isso, tá? Sempre teve essa essência autoral. A gente decidiu sentar e escolher as composições e começar a gravação que vai desembocar agora no nosso álbum, né? São quantas músicas? São 10 canções. 10 canções. O título do disco é O Sono dos Injustos, letra do Cândido. Meu amigo Cândido. Essa música é incrível. Você sabe qual parte que eu fiz nela? Só o título. Falei, Cândido, eu tô com uma ideia na cabeça, só tem o título. Pá, joguei o sono do... Porque é um trocadilho, né? Com o sono dos justos, né? Hoje eu vou dormir o sono dos justos. Aí ele captou bem o que eu queria passar na letra, né? Ele captou bem. Aí, então, são 10 canções produzidas pelo Darim, pelo Ricardo Darim. Amiga, a gente gastou 1 ano nesse projeto. 1 ano. Saindo de Piracanjuba e lá gravando. É um filho, né? Eu tava lá. Pra mim é mais fácil, né? Moro lá em Goiânia e tal. Agora os meninos saíam de Piracanjuba para lá sábado de manhã, 6 horas da manhã, gravavam o dia todo, voltava. Mas valeu cada minuto, amigo. A experiência de gravar é uma experiência, primeiro, de humildade, né? Que é ali que você vê que não toco tão bem assim, não. Os caras ficam falando, brincando, você toca violão bem, né? O Jean tá conosco agora também, um amigo querido também.
Ele foi comigo gravar o violão e falou, rapaz, eu pensei que você ia passar de primeira 3, 4, 5 É diferente, vezes, né? Gravar com tocar ao vivo é diferente. Engraçado, rapaz, o Darim falou pra mim, Leozão, você tá por fora, amigo. Violão, na gravação é violão e batera. Batera é meio caminho, né? O violão, se tem uma pegada batida ali, é difícil de gravar violão. É difícil de gravar violão, né? Mas enfim, deu tudo certo. E a música título, a música de trabalho, O Sono dos Injustos, que já é bem o que o nome diz, né? O Cândido captou bem, que é essa questão das atrocidades, às vezes, que a gente comete e às vezes vai dormir como se nada tivesse acontecido, né? Isso sempre me intrigou. Essas músicas do álbum, amigo, elas são todas... E como isso acontece no nosso cotidiano, hein? E eu vou te falar, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso aqui, eu vou até... Essas composições, cara, elas são todas filhas da... Gente, é a água que tá aqui dentro, tá? Não vá pensar outra coisa, não. É água, viu? Se começar a gaguejar, né? Essas músicas desse álbum, 80% delas são filhas da pandemia. Que mudou o mundo de uma forma acentuada, né? Cara, ou seja, mudou os costumes de todos nós, né? E eu digo assim, tocar assunto triste, né? Mas foi um período tão difícil. De todas as formas, né? Tão difícil, sabe? É tão difícil aquilo, velho, sabe? Aquilo mexeu demais comigo, amigo. É com todos nós, né? Eu tenho que admitir, na época da pandemia, eu achei que eu ia realmente enlouquecer. Eu ia realmente pirar, sabe? Eu tentava fugir de noticiário e fugir de tudo pra ver se... Mas não tem como você fugir, né? Morrem vizinhos, né? Morrem pessoas que você conhece ali. Então essas músicas, cara, esse Sono dos Injustos, isso me martelava desde aquela época da pandemia. Eu via gente falar coisas, velho. Falei, cara, como é que esse cara vai dormir de boa, tranquilo? É assim que funciona, né? Que loucura, velho. O Sono dos Injustos, dá pra ouvir uma palhinha, um pouquinho da música aí? Com certeza. Primeira cara, mão? Eu amo essa música. Assim, é difícil falar isso, né? Filho da gente. Eu acho que foi a melhor música que eu já fiz. Muita gente, os meninos dizem que não, mas é a música tá mês da minha vida, assim. Acho que a galera de lá ficou com água na boca aí. Vamos ouvir um trechinho aí, uns 15, 30 segundos da música só pra gente ouvir agora aqui no nosso podcast estreia, Café com Ideias Piracanjuba. E a gente vai ouvir uma palhinha então do Sono dos Injustos, a letra do meu amigo Cândido. O título é meu. O título é Pelo seu? menos o título. Bacana. Vamos ouvir então. É a fome que caminha por aí, escura como a noite. São braços tão cansados, costas expostas ao açoite. São as mães que nunca dormem, são tiros e navalhas. Legal, realmente muito bacana, boa letra, boa pegada instrumental, muito legal, produção muito boa. Enfim, muito bacana a música aí, parabéns, Del. Obrigado. Eu gosto particularmente dessa música. Essa música ela tem uma configuração de banda que me agrada demais, que é a configuração da banda. Sandro na batera, Jean baixo, Vinícius guitarra e eu violão, voz. Essa música não tem um músico adicional. Do jeito que ela tá gravada, a gente executa ela exatamente ao vivo. Então, assim, essa música ela tem esse lance da... você reza por perdão que não virá, né? Reza por um perdão que não virá. Eu acho isso, sabe? É o sono dos injustos, aquele que não tem perturbação. Na sua cama tão macia, você reza por perdão que não virá. Você acha que virá. Não... Bom, é a letra, né? Aí meu amigo canta. E é um cotidiano, ele vai se deixar. Pra entrar realmente no sentimento, ele precisaria do Cândido pra contar pra gente como é que buscou tudo ali. Mas a questão da musicalidade também tem tudo a ver, né, Léo? Entra naquele sentimento da música ali, da letra também. É um conjunto, né? É igual eu disse. Você sabe que o pessoal fala isso, né? Que eu componho músicas tristes, né? As minhas músicas realmente não são festivas, apesar de discordar um pouco. Qualquer Amor,
por não ter o que fazer, tocava em festinha, então vamos lá. Mas realmente, as músicas, isso é uma questão muito pessoal, amigo, né? De compositor mesmo, né? Espero que eu não mude, não quero mudar, nem faço questão de mudar também. A intenção, como tem a intenção de não se dizer nada, em outros, né? A gente tem essa intenção de dizer alguma coisa, né? A banda tem essa intenção. Não vou cantar palavras ao Léo, né? Desculpa o trocadilho. Desculpa o trocadilho, né? Mas assim, é letra, amigo. Texto, substância, eu preciso disso. Essência, eu preciso disso. Mas se eu disser pra você, eu gosto também. Eu gosto. Eu não vou pra não vou pra uma festa. Agora a festa já era também, né, chefe? Já mudou tudo, né? Mudou tudo. A festa agora, o máximo é uma série, né? Uma maratona, uma série. Mas, pô, você... Opa, perdão. Uma festa, alguma coisa assim, pô, toca músicas, a gente gosta também. Também não sou... tô na festa, tem que estar ouvindo Chico Buarque, que eu amo, né? Calma lá também, tem um equilíbriozinho aí também. Não vamos ser turrão a vida inteira também, né? Então nós falamos do Sono dos Injustos. E as demais canções? Tem alguma particularidade em alguma delas? Cara, enfim, fala um pouco. Eu gosto de Quando Eu Morri. Essa música não é a minha a predileta minha é o Sono dos Injustos. De todos da banda, do Jean e do Vinícius, Quando Eu Morri. Porque ela tem uma pegada country e ela conta uma história. Ela é como se fosse uma música caipira. Ela tem começo, meio e fim. Eu começo a música contando os sentimentos de quando eu morri, o que eu senti quando eu morri, e do meio pra frente eu conto as situações de quando eu renasci. Então, assim, ela é muito legal essa música. O Cândido disse que daria uma nota 10 na redação, né? Bacana. Léo, o que mudou? No Léo Dias, lá de trás, o Dr. Leopoldo no caminho aí também, que é advogado hoje, um cara que são situações totalmente adversas, totalmente diferentes, uma coisa com a outra. O que mudou daquele Léo que começou com o Léo que hoje está mais maduro aí? Enfim, já comecei até a responder aqui, mas... Rapaz, talvez tenha mudado porque a gente vai tocando e vai melhorando tecnicamente, né? Você toca um pouco melhor, você tem uma percepção melhor de sons. Atualmente eu gosto da minha voz gravada, né? Coloco uns efeitinhos. Cara, eu não sei porque eu trabalho com a voz a vida toda e eu não gosto de ouvir minha voz. Pois é. Mas que toda vez que eu vou ouvir, eu falo assim, poxa, eu podia ter feito isso diferente. Mas poderia ter sido assim o assado. Quando eu gravei com você conseguiu fez ficar boa. O Darinho, eu não sei o que ele faz, ele consegue fazer o que eu gosto. Eu gosto da minha voz, eu detestava a minha voz. Só não coloque reverb. Não, pelo amor de Deus. Não faz isso não, né? Não, pode pôr um pouquinho, não tem nada. Um pouquinho, só um brilhinho, né? Só né? Então, assim, agora, amigo, uma coisa que eu acho que não vai mudar nunca. Espero que não mude, né? É a energia de estar até hoje mexendo com isso. Essa não mudou nada. Eu carrego caixa de som hoje como se eu tivesse 20 anos, 16 anos. Eu tô com quase, né? Vou falar aqui, quase 50. Né? Já fizemos isso demais. Vamos passar para outra parte agora. Nós fizemos isso agora recentemente. Sim. Lá no quiosque do Lago. Falei com você, né? Vocês permitiram que a gente fizesse lá, amigo, um sol, 40 graus e todo mundo carregando caixa, como se fosse adolescente. Então isso não mudou nunca. Agora a advocacia, né, amigo? É a minha profissão, né? É o que me dá a possibilidade de ter o luxo de estar já chegou algum momento ali numa audiência, ou enfim, que tá acontecendo ali, todo mundo de gravatinha, todo mundo arrumadinho, você fala assim, poxa, por que eu não tô tocando rock nesse momento, né? Pois é, já. E eu vou te falar, viu, amigo, assim, graças a Deus, né, hoje eu faço uma advocacia, como é que eu vou dizer, hein, amigo, para não soar arrogante, hein? Meu Deus, eu faço uma advocacia hoje pesada, né? Pesada no sentido assim... De excelência. Vamos dizer assim, eu tive escritório particular, né? O dia a dia do escritório acaba que você segue um padrão, são as mesmas ações. Hoje eu faço uma advocacia que requer estudo, criação de teses,
E a gente nunca pode parar de estudar, de aprender, de buscar cada vez mais conhecimento, né? Então, assim, graças a Deus, eu consegui equilibrar, né? Pra você ver, eu advogo num lugar, né? E que eu tenho grandes amigos, que é a Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, né? A turma militar, o doutor Cabeludo, né? Mas graças a Deus, até agora, isso não mudou, né? Todo mundo lá tem um grande respeito, todo mundo lá, né? Até dizem que gostam, assim, né? Pra dar uma diferença, porque a turma militar muito bem arrumadinha, né? Toda, né? E doutor Cabeludo, barbudo. É preciso contraditório às vezes, Rapaz, né? Vai embora. Teve um dia que chegou um cliente lá e falou: doutor, eu olhei pro senhor aqui e falei: rapaz, esse cara cabeludo aqui, véio. Bom, mas deve trabalhar aqui, deve prestar, né? Aí depois foi embora. Já chegou um juiz assim, deu uma olhadinha pra você e falou: poxa, mas não, cara, não tem isso. Ao respeito, né? Ao respeito muito grande. Assim, a vestimenta, né? Tá no lugar apropriado, de vestir de forma apropriada, se tem cabelo, se não tem cabelo. Se portar de forma apropriada, né? Falar com cordialidade, né? Nunca tive problema. E olha, você me conhece a vida inteira, né? Eu nunca tive um visual muito convencional, assim. Agora eu dei uma arrepiada, porque eu vou aproveitar enquanto eu tenho cabelo um pouquinho. Mas, assim, é isso, a advocacia que eu faço hoje. Eu larguei de mão da advocacia. Eu larguei de mão há um tempo. Realmente eu não queria mexer com aquilo mais. Depois eu voltei lá, me convidaram para trabalhar na associação e ali eu me redescobri como advogado, né? Então, assim, hoje eu sou feliz na advocacia, viu, amigo? Graças a Deus. Fico muito feliz. Eu venho do tempo quando eu comecei a tocar violão também, lá atrás, algum tempo atrás, talvez a mesma época sua, mas talvez um pouquinho antes ali, a gente não tinha quase ninguém para trocar ideias, para chegar ali, fazer uma nota, fazer um ritmo e falar: senhor, tá bacana, o que eu tenho que mudar, enfim, para trocar, ter aquele diálogo. Era pouca gente que tocava. Hoje, a moçada de Piracanjuba, vamos falar a nível regional, o nosso nível aqui de Piracanjuba, você tem que ficar esperto, perto de quem você está tocando, porque muitas vezes a pessoa que está ali, um garoto que está do seu lado ali, toca mais do que você, porque hoje a facilidade de buscar conhecimento, enfim, a informação que é muito mais rápida, isso mudou muito. O que você falaria hoje para essa juventude que está aí no cenário atual, aquele cara que está com vontade de aprender a tocar, cantar, enfim, militar no meio da música? Eu acho que música, para começar, tinha que ser obrigatório nas escolas, desde garotinho. Para começar. Desenvolvimento cognitivo, socialização, raciocínio lógico, né? Sem contar que já tem pesquisas que dizem que quem tem musicalidade, trabalha com música, previne até o Alzheimer, né? No futuro, quando tiver mais velho. Mente ativa ali o tempo todo, né? Mente ativa. E outra coisa, amigo, coração, né? Sentimento, né? Música é sentimento, é arte, né? Então, assim, eu fico preocupado, às vezes, de ver a turma nova tocando em velocidade, né? Técnica demais. Talvez variar um pouco na busca de influências, né? Ouvir um pouco de cada coisa. Igual eu comecei, cara, a ouvir música pesada. Depois caiu o Belchior na minha vida. Eu falei: onde é que eu tava que eu não ouvi Belchior? Zé Ramalho, música brasileira. Uma particularidade que esse cabelo é pra homenagem ao Belchior? Pois é, mas não dou conta de ficar bonitão assim não, né? Eu também, só o bigode não dá, né? Mas, cara, o Belchior é uma das influências também, amigo. O Belchior, pra mim, é um dos maiores letristas da música brasileira, né? Pra mim, é um dos maiores, assim. Latino-americano sem dinheiro no banco. Não, o Belchior é simples, meu amigo. Meu amigo. Tenta entender as suas canções, as suas letras. Como nossos pais, é tema de trabalho universitário até hoje, amigo. Né? E não só ela, a obra, né? Então, engraçado, você falou de quem tá começando. Quem que foi a maior influência em Piracanjuba aqui? Eu tinha exatamente 13 anos. Meu pai vai descobrir agora, eu fui escondido pra festa, né? Cara, eu fui escondido mesmo. Banda Tempos, amigo. Márcio Ivassi, Coqueiro e Arthur. O show deles foi ali em frente a BB,
Eu nem sei como eu entrei. Hoje você não entra, né? Com 13 anos, você não entra numa festa. Não deveria, pelo menos. Ou seja, só com o papai e a mamãe ali do lado, o responsável. Não sei como. Foi a primeira vez que eu vi uma banda de rock tocar ao vivo. Talvez ali eu falei, cara, eu quero fazer o que esses caras tá fazendo, velho. Até hoje, amigo, eu sou amigo do Márcio. Amigo. Hoje eu toca sou amigo muito, do né? Márcio. Mas toca muito. Sou amigo do Márcio. Feeling pra guitarra muito grande. Demais. Sou amigo. Gravou o Projeto Calmaria. Inclusive no nosso álbum, tem 3 músicas que ele gravou. Gosto do Coqueiro, gosto do Arthur. Amigos, até hoje eu ainda tenho eles ainda como, sabe? Os ídolos da adolescência, assim. Que isso, você tá doido. Você tá em Piracanjuba, com 13 anos de idade, uma banda de rock moendo. Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, ali te abre uma janela, amigo. Né? Não tinha como escapar, não, né? Então, assim, a dica é essa, né? Tentar, que mal tem você variar um pouco o seu hall de músicas, do que você gosta, do que você ouve, né? E às vezes também buscar a questão dos 3 acordes, né, amigo? Você conhece música também. Quantos clássicos da música mundial que tem 2, 3 acordes? Não ter medo da simplicidade, né? Às vezes o simples fala simples entre aspas, né? Então a dica é essa, tentar um equilíbrio aí, escutar um pouco de tudo. Mas eu gosto de samba. Eu tenho música de qualidade, tem espaço em qualquer lugar. Eu tenho o primeiro disco do Jorge Benjor. Ele fala a palavra samba 100 vezes no disco, se brincar. Então, assim, isso. Você perguntou o que mudou de lá pra trás agora. Eu tô ouvindo música country. Mas tem aquele country rock lá que a gente ama, que é o Creedence, né? Hoje eu escuto esse country mais popular nos Estados Unidos, né? Que tem uma pegada bem rock and roll. Mas assim, eu tô aqui conversando com você, amigo, tentando lembrar os amigos do passado aqui pra ver se eu não esqueci ninguém. Porque teve época que eu morei em Minas também, que eu me formei em Minas, né? Lá tinha banda também. Então, a vida inteira. Viveu de música, cara, a partir dos 13 ali foi só música. A gente tava tomando uma cerveja pra trás, o Caio, né, amigo, primo do Vinícius, falou, rapaz, foi no Spotify, né? Falou, rapaz, você já tem música gravada, hein, bicho? Já tem uma obra, né? Eu falei, cara, graças a Deus, porque eu nunca medi esforços, amigo. Eu nunca medi esforço pra fazer isso, sabe? É um amor grande demais. É um negócio que... Meu pai fala assim, você não vai desistir disso não, não vai largar de mão não. Você carregando essas caixas, eu falei, pai, não dou conta, velho. Queria, não dou conta. Eu acabei de comprar equipamento novo, amigo. Quer dizer, sabe? Sempre tentando melhorar e ter uma qualidade melhor, né? A banda agora tá muito legal, a gente achou uma química legal. O Sandrinho vai dizer o quê, né, amigo? Bom, o Sandrinho fez 2º grau junto, rapaz. Eu sou compadre dele, né? Meu compadre. O Vinícius, o Jean agora, um cara também. O Jean talvez é o que mais goste da banda. Ele sabe as letras da música melhor do que eu, né? Então a banda tá antenada, sabe? De 15 em 15 dias, religiosamente a gente ensaia. O tanto que é gostoso isso, né? É bom, eu vejo às vezes aqui em Piracanjuba a turma sedento por ter... Antigamente tinha tantas bandas, né? A turma sumiu. Vai ter um momento de lançamento dessas músicas aí, enfim, desse trabalho de vocês, esse projeto? Hoje talvez seja o pontapé inicial. A capa tá pronta. Tá linda a capa. Um artista que fez, chamado Gabriel, ele nos deu 4 opções de capa. Ficou linda a capa, sabe? Então eu vou passar um cronograma, né? Quer dizer, a gente deve fazer... vai gravar o videoclipe, né? E logo em seguida vai lançar as músicas nas plataformas digitais e depois, logo em julho, fazer o show de lançamento, né? Dessas músicas. Então não tem mídia física mais. A gente tentou a possibilidade de fazer os vinis. Eu fiquei com água na boca, mas realmente a grana não vai dar para fazer isso. Não é barato, né, Léo? Não é barato. Os clipes já vão, né? Já vai nos custear bastante. E outra,
Vamos deixar esse sonho do vinil mais pra frente. Pode ser que se realize, né? Léo, o que faltou pra estourar a nível nacional, pra banda atravessar o meia ponte ali, Brasil afora? O que faltou, Léo? Boa pergunta. Eu nunca esqueço, quando a gente gravou Por Não Ter O Que Fazer, essa música, ela, sabe, tá tocando interativa, amigo. Ficou 6 meses. Ela nunca ficou em primeiro lugar, mas entre as 10 ela ficou 6 meses lá. Nessa época, eu me assustei um pouco. Falei, opa, peraí, será? A vida te leva por caminhos, né? Nesse momento a banda acabou, acredita? E eu lembro, quando a gente foi gravar essa música em Goiânia, eu, Manuel, o Alisson e o Sandro, o produtor falou, Leandro Carvalho, ele falou assim, olha, eu mostrei 2 músicas pra ele, ele falou assim, olha, grava essa, e logo no rabo vocês gravam essa, as 2 têm potencial. No meio do caminho, a banda acabou, naquela época, né? Enfim, talvez faltou um pouco mais de qualidade também, né? Às vezes as músicas não eram tão boas assim. Mas assim, é difícil, né, amigo? É difícil você estourar, né, a bolha, né? Se tirar a música da vida do Léo, sobra o quê? Pinga e... Sobra pouco, né? Pouca coisa. Pinga e cigarro, né? Paz, não dá, né? Não dá, né? Não dá. Só pra você ter uma ideia, eu toco violão todos os dias da minha vida. Eu não guardo meu violão em case. Eu carrego meu violão em case. Ele tá ali no cantinho, né? Eu vou de Goiânia pra Piracanjuba, eu ponho ele no case. Lá em Goiânia, ou aqui em Piracanjuba, ele fica do meu lado. Eu tô trabalhando ali, sendo um cigarro, tomo um café, o violão bem na hora. Então não dá. Tirar a música é perigoso, né? É perigoso. Não dá. Sem música não dá, não. Não, papo bacana. Acho que a gente viajou em momentos aí, pelo menos na minha cabeça aqui, a gente foi para momentos tão interessantes aí que a gente tem que fazer isso de vez em quando, relembrar a história da nossa vida, a história que a gente viveu, a gente falar das coisas que a gente gosta, falar das coisas que nos faz feliz, que nos faz sorrir. E é muito bom a gente viver e sorrir gratuitamente, né? Sem motivo. Sorrir porque a vida tá bacana. Foi um prazer ter falado com você aqui, Léo. Começando, lá atrás eu disse da Cobaia, que foi o Léo, quando nós começamos a gravar. E hoje eu falo da Cobaia, Léo, com o podcast que a gente está começando aí, um canal de comunicação que a gente começa com muita seriedade, com muito respeito. Eu tô com 35 anos que eu comecei no rádio pela primeira vez. Eu acho que é 35, eu tô meio ruim de conta aqui, mas comecei no final dos anos 1980, onde a gente começou, e até hoje eu estou no meio da comunicação. Hoje eu estou fora do rádio, mas não dá para ficar fora da comunicação. Então é por isso que eu criei esse espaço, que é o espaço de pensar aqui na minha casa. É um espaço que eu quero conversar sobre os assuntos que eu gosto, sobre as coisas que me dão prazer. E foi um prazer, né? Começar com você, começar falando de uma história bacana. Talvez as pessoas falam assim, poxa, mas essa história poderia ser maior. Poderia, mas você viveu feliz, ela foi grande. Paz, então isso que é importante. Eu agradeço, Javar, e te digo mais, meu amigo, eu tenho muito respeito por você. Cara, desde quando eu comecei a mexer com música, eu tinha essa paciência, Javar. Eu vou atrás, pegar... Mas nesse estilo eu gosto muito que me encham as paciências, Léo. Cara, mas assim, é muita história, velho. Você se confunde com a história, entendeu? Com a minha história, né? E eu falo isso, né, realmente o respeito que eu tenho, eu vejo o carinho, cara, que você tem pelas coisas de Piracanjuba. Isso é muito legal. E eu, tipo assim, eu fico honrado de ser o primeiro. Quer dizer, não sei nem se o papo foi tão, se eu fui tão, né? Mas assim, eu fico feliz e te respeito muito. Eu desejo todo o sucesso. Eu só quero dizer, né? Eu citei aqui, né? Passei por muita gente. Eu tenho muito orgulho da minha história musical, né? Somos quem podemos ser, né? Com o nosso Humberto Gessinger já cantou sobre isso. A gente faz aquilo que a gente pode fazer. Então, é sucesso. Já tive sucesso,
O sucesso é eu estar vivo, rodear de amigos. É o sucesso. Isso é o sucesso. Rapaz, a gente tava tomando toda hora eu falo em tomar cerveja. A turma vai achar, esse cara bebe demais. E vai que é verdade. O cara falou, bicho, eu casei, eu conheci minha esposa com a música sua. É a música da nossa vida. Aconteceu comigo. Que sucesso que eu quero mais? Quem toca pra uma multidão, às vezes toca pra ninguém. Né? Então, às vezes, assim, eu tenho orgulho da minha história. Sucesso, isso aqui dava famoso. Um papo pra uma psicanálise, pra um psiquiatra, psicólogo, dá um debate bem bacana aí do comportamento, enfim, de um modo geral. Dá um papo bacana aí, viu? Tem muita... Olha mais um tema pintando por aí. Eu tenho muito orgulho da minha história, eu agradeço demais deixar aqui registrado um abraço pro meu amigo Jean, o Vinícius, né, o Sandro, que é quem tá comigo na banda e que acredita no trabalho. Eu falei pra ele, assim, gente, ó, vocês querem gravar as músicas autorais? Vamos vestir a camisa, senão não adianta, amigo. Não adianta. Tô muito feliz, muito obrigado e vamos lá, vida que segue, música e nunca vai parar. Tá certo, fechando aqui o nosso primeiro episódio do nosso podcast, quero agradecer muito a minha família, minha filha Maria Júlia, minha esposa Renata, pessoas que me fazem ter motivo para acordar todo dia cedo, olhar para o mundo e falar assim, vale a pena viver e viver feliz, né? A minha mãe, enfim, a todos, quero nesse momento aqui, eu acho que é um momento saudosista esse momento que a gente está vivendo aqui agora também. Agradecer a todos aqueles que estão em volta da gente. Você, Léo, por estar conosco mais uma vez em mais um começo. O Samuel, que está ali conosco atrás das câmeras. Samu. A gente tem que falar de tudo isso, a gente não está sozinho, não. A gente tem um grupo de pessoas que acreditam na gente. A gente está numa empreitada totalmente diferente. Eu estou saindo da minha zona de conforto. Hoje estou como secretário de Cultura do município de Piracanjuba. Sou grato demais à professora Lenísia, que é a nossa prefeita, que está com um foco tão grande de fazer um trabalho bacana para a cidade de Piracanjuba, de ter acreditado na gente e de ter confiado esse trabalho pra gente. A gente vai dar o melhor de nós o tempo todo. Não vamos fazer nada melhor que ninguém. Mas o meu melhor, eu quero dar todos os dias que eu acordar. Então, agradecer todas essas pessoas aí que estão à nossa volta. Samuca, de novo aqui, agradecê-lo por estar aqui com a gente, ajudando na técnica aqui também. Não dá para fazer as coisas sozinho, a gente tem que ter parcerias e boas parcerias. Como você agradeceu aí os seus parceiros de música, não dá pra gente chegar aqui só tendo as duas pessoas aparecendo na câmera aqui, não. Tem gente atrás aí, pensando o programa, pensando as coisas, pensando a vinheta, pensando uma coisa ou outra, e isso é muito legal. Valeu demais, Léo, e espero que a gente volte a falar logo, e logo a gente tem uma festa aí, tem uma festa boa aí pra lançar as músicas. Com certeza, logo. Nossa, a gente tá focado nesse lançamento. E eu acho que vai ser lindo, viu? Queria mandar um abraço também pra minha querida e pequena Cristiane, né? Minha namorada, e pro meu enteado Guilherme também. Cara, gente boa demais. Um abraço pra eles também. Fecho como dizia o poeta, fecho o nosso episódio como dizia o poeta, né? Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo encontrará paz. Que seja assim. Abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado.